Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Valentina, apesar de não gostar de gatos, carrega muitos em seus pensamentos. Ela andava com eles por onde quer que fosse. Era um gato de todos os tamanhos, personalidades, jeitos e cores. Resta-nos a pergunta: como alguém que não gosta de gato carrega-os de um canto ao outro, para onde vai? Sim, essa era a Valentina, uma menina doce, temperada com acessos de cóleras, com uns lindos cabelos escuros e compridos e com pernas longas e magrelas e com um grande sorriso que era doado a todos que a encontrava. Boa noite, igreja. Chegou. Está aqui com vocês hoje. Para mim, obrigada. Estar aqui comemorando com vocês esse dia é basicamente quando aquela criança traz o seu primeiro trabalhinho do CEMEI, sabe? Lá na casa da minha mãe tem um porta-retrato com um trabalhinho da Elisa. O primeiro trabalhinho da Elisa está no porta-retrato. E lá na casa da minha mãe também tem o meu chapéu de quando eu me formei na faculdade. Então, estar aqui com vocês é como estar em casa. E eu queria ficar descalça, porque eu me sinto em casa aqui. E é uma honra poder compartilhar com vocês. Principalmente, nós esperamos que chegasse esse mês de maio, porque o livro, apesar de ser laranja, a gente queria fazer ele, o livro, apesar de ser rosa, a gente pensou em fazer ele laranja, eu confesso. Mas aí laranja é a cor do pastor, a gente não achou que não ia ficar legal, a gente deixou para um próximo livro. Mas o livro, ele traz o tema do Maio Laranja. E eu queria ler mais um trecho para vocês, antes da gente começar. Eu queria agradecer a todas as Valentinas. Tem algumas que estão nos assistindo aí pela internet hoje. Muito obrigada, porque foi graças a elas que esse livro aconteceu. Na verdade, esse livro, ele foi um insight, assim. Eu sinto Existia um vontade projeto, de contar, mas ele era distante. E Deus simplesmente um dia falou: agora chegou a hora. Às vezes. E eu acordei, então, dia 4 de janeiro, e disse assim: é hoje. E aí eu comecei a escrever, e ele foi escrito em 29 dias. Mas ele não foi feito em 29 dias, ele é a história de uma vida toda. E não é só a minha história ou a história de uma pessoa, mas é a história de muitas pessoas. Pessoas que cresceram num lar, como eu e você, um lar comum, mas que é uma realidade nacional, que a gente vê hoje a questão da violência emocional, da violência física, da violência sexual. E o livro conta muito sobre isso. Eu queria ler um outro trechinho para você, que diz assim, um dia, quando aquele pesadelo acabou, enfim, quando a menina foi embora, morar de favor na casa de uma mulher que lhe oferecera casa e comida em troca de seus trabalhos domésticos. Assim, ela foi com seus 14 anos morar com uma bondosa estranha. Esse era o desejo da merendeira, fugir, justamente como fez a sua irmã. Mas ainda faltava um tempo para conseguir fazer isso. E com a saída da irmã, seu pesadelo aumentou, pois agora ela era a única para saciar o faminto padrasto e chorar noites a fio de tristeza. A merendeira dizia com muita veemência:
tenho certeza que a minha mãe sabia. Quando ele levantava para ir ao meu quarto à noite, ela tossia. Era realmente noites escuras, sem ter com quem contar. Já ficaram curiosos? Querem ler mais? Você conhece alguma Valentina? Talvez você ainda é uma Valentina, com muitos medos e traumas de infância. Se você é uma Valentina, existe uma saída para você, de completa cura, que está na vida colorida e brilhante, que existe em caminhar com o leão. E aí tem mais. Mas ser uma Valentina, e hoje esse é o intuito de nós estarmos aqui hoje. Por quê? Por que a gente trazer essa mensagem? Porque ser uma Valentina é dizer assim, eu me importo. A realidade do abuso, ele acontece 80% em situações domésticas, ou seja, dentro de casa, com pessoas próximas, com pessoas de confiança. Então, quando eu digo assim, eu sou uma Valentina, eu estou dizendo, eu me importo com esta causa. Ser uma voz, né, eu autografei vários livros hoje. Eu confesso que eu sou tímida, né? Vocês sabem disso, então, mas eu estou me esforçando, né? Eu autografei, olha só, que chique. E eu estou descalço, tá, gente? Estou em casa. E quando eu coloquei lá as frases que eu coloquei é assim, seja uma voz dos que não têm voz. Porque ser uma Valentina é dizer assim, eu me importo com essa causa e eu me coloco como uma voz. Ser uma voz é você se colocar diante dessa realidade, e não somente no mês de maio, né? Eu queria falar um pouquinho do meu testemunho. Eu cresci num lar normal, tranquilo, meus pais eram bem jovens, fui uma criança amada, desejada, mas como todo mundo na vida, meu pai e minha mãe teve que sair para trabalhar, e eu fiquei aos cuidados de parentes. E aí a coisa não foi muito legal, mas aquilo que trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe, né, muitos problemas, hoje eu posso usar isso como uma arma contra Satanás. Porque ele lá, na minha infância, ele tentou me marcar, tentou me silenciar. Mas, nesses 20 anos de cura e libertação que eu obtive na minha vida, através da presença do Senhor, eu pude ser esse instrumento na mão de muitas mulheres. E esse livro só surgiu por conta disso. De entender que, para eu poder ser curada, eu preciso abrir meu coração para outra pessoa, eu preciso buscar ajuda, eu preciso... Então, esse é o intuito do livro Os Gatos de Valentina. Para que você possa ser uma voz. Talvez você, né, passou por alguma situação e precisa ainda de cura. Eis o momento, eu tenho certeza que a leitura desse livro vai trazer cura para você. Mas talvez você nunca passou por isso. Mas nem por isso você precisa deixar de se importar. Pelo contrário, você pode ser sim uma voz que se importa. Porque as crianças, elas estão sofrendo. Elas estão precisando de socorro, né? Hoje a gente tem muitos dados aqui, inclusive no livro, mas eu não queria ler os dados. Os dados, eles são bem trágicos, né? Para começar, de cada 6 crianças, meninos, né? De cada 10 meninos, 6 não passaram por abuso, 4 passaram. De cada 10 mulheres, 7 passaram por algum tipo de abuso. 7. É um número muito grande. E aí o que acontece é que fica tudo muito velado, tudo muito assim. Mas só que daí a pessoa, quando ela passa por esse tipo de abuso, na fase adulta, ela pode apresentar muitos transtornos, né? Ela pode apresentar transtornos de amnésia, transtornos cognitivos, esquizofrenia, transtorno psicótico, transtorno de humor, de ansiedade, né? De identidade, de gênero. Olha só, gente, tem tudo a ver com a nossa realidade do que nós estamos vivendo hoje.
Quantas pessoas estão com a sua identidade machucada? E aí está a explicação. Controles impossível, né? Impossível, a pessoa come demais, a pessoa usa drogas, né? Baixa imunidade, enxaqueca, gastrite, diabetes, abuso de álcool, entorpecente. Não quer dizer que todo mundo que tem alguma coisa disso aqui passou por abuso, mas o abuso pode gerar tudo isso e muito mais. Então é hora de nós, como igreja, fazermos alguma coisa. É hora de nós, como igreja, nos levantarmos e dizermos: ei, eu me importo. E eu louvo a Deus por aquelas valentinas que foram corajosas para dizer para mim: pode contar meu testemunho no livro. Eu pedi para elas, né? E está lá o testemunho delas, porque elas decidiram que as marcas que o inimigo tinha feito nelas seria agora um instrumento de cura na vida de outras pessoas. E eu queria que você abrisse comigo em Salmo 139, 13. Sabe, um dos maiores processos que uma valentina precisa passar é o processo de perdão, de perdoar quem lhe ofendeu. E é tão lindo nós estarmos nesse ambiente, porque o ambiente da fé é o ambiente que nos ensina o perdão. Mas às vezes não é fácil para alguns perdoar, não é verdade? Olha só, Salmo 39, 13, 16, diz assim, ó: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especialmente admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus olhos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Sabe, queridos, às vezes a gente perde a essência de quem nos criou e do porquê Ele nos criou. Sabe, às vezes a gente perde de vista o amor tão profundo que Deus tem. E eu perdi isso de vista. Muitas vezes, principalmente antes de conhecer Jesus, eu achava que não tinha saída para mim. Até que eu conheci Jesus e eu entendi que mesmo diante daqueles sofrimentos da infância, Deus havia me criado e existia um projeto e um plano para mim. Sabe, talvez para você que está aqui hoje, que ainda não recebeu cura em alguma área de trauma do seu passado, é desconfortável. Se você está desconfortável, fala assim para o Senhor: Senhor, eu preciso de cura. Talvez seja isso o seu problema. Porque quando a gente está desconfortável com o nosso passado, quando o nosso passado não está resolvido dentro de nós, isso significa que nós precisamos de cura. Assim como eu precisei. Eu precisei de cura para entender que o problema não era os meus pais. Que a minha mãezinha está assistindo, beijo linda. Ela não pôde estar aqui, né? A minha vozinha que ela cuida está com um problema de enfermidade. Ela não pôde estar aqui, queria muito, mas não conseguiu. Mas ela é uma das pessoas que eu agradeço nesse livro. Porque ela é a mulher mais criativa. Hoje eu coloquei na internet, exageradamente elegante, porque ela queria que eu viesse de pink ministrar para vocês hoje. Vocês acreditam? Ela falou: por que você não compra uma roupa bem pink para ministrar para a igreja? Eu falei: mãe, eu vou ministrar em casa, eles já sabem como eu sou. Se eu chegar lá de pink, eles vão achar que a pastora está com febre. Né? Essa sou eu. E aí, até eu entender que a culpa não era dos meus pais, que eu não era a estrelinha que foi infeliz na vida, mas que era uma realidade. E
Porque eu precisei entender que o Senhor, Ele me amava, Ele tinha me criado, Ele me desejava. Até eu encontrar esse ponto, demorou um tempo. Mas a palavra diz, né? O Senhor conhece. Sabe então, queridos, a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite, não importa a trajetória da sua história. Talvez existe alguns capítulos da sua história que sejam como alguns que tem aqui nos Gatos de Valentina, que não é a minha história somente, mas a história de muitas pessoas, sejam capítulos nebulosos. Mas agora a pergunta que eu faço para você, diante dessa palavra, que o Senhor me criou, que o Senhor sonhou comigo, que o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, a pergunta que eu faço para você é: o que você vai fazer com essas páginas dolorosas? Eu já sei o que eu fiz com as minhas. Está aqui, ó, uma arma para saquear o inferno. Agora eu pergunto, o que você vai fazer com as páginas nebulosas do seu passado? Eu não posso fazer nada por você. Se você é uma Valentina, eu até posso te ajudar a ouvir sua história e declarar cura sobre você. Mas talvez o seu problema não seja um abuso, seja erros, escolhas, seja traumas de percas e etc. Mas eu pergunto para você, o que você vai fazer com as páginas escuras da sua história? Você pode sentar e chorar, como a Valentina sentou e chorou algumas vezes, sozinha. Ou você pode decidir fazer disso algo que glorifique a Deus. Não sei quais são as páginas nebulosas do seu passado. O que eu sei é que uma vez eu estava num processo de cura, e esses processos às vezes eles são Nutelinha, facinho, às vezes eles não são, às vezes eles são dolorosos. E um dia eu estava num processo de cura desse, e eu falei para Deus assim, eu acho que eu não falei, eu desrespeitei ao Senhor, que eu disse assim: aonde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava? Você já perguntou para Deus aonde o Senhor estava em algum momento da sua história? Eu perguntei, estava magoada, estava triste, estava aborrecida. E eu falei: Deus, onde o Senhor estava? Por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não cuidou de mim? Por que o Senhor não fez alguma coisa? Aquela velha dilema dos teólogos, né? Porque existe o mal no mundo. E aí Isaías 53 diz assim, ó: mas as tuas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Cara, não era eu, você está entendendo? Não é que eu tinha errado, eu era uma criança, eu tinha 5 anos, mas o pecado que jaz no mundo, o pecado, as trevas, o maligno, estava imperando pelas escolhas da humanidade, pelas escolhas do homem. E aí a gente vai, né, buscando mais um pouquinho, a gente vai entendendo, a palavra fala, né, lá em Deuteronômio, das maldições hereditárias, não é? Então, querido, assim, em Jesus essas maldições são quebradas, a gente entende isso. Os meus filhos estão guardados, porque eu tenho me colocado na brecha, eu tenho clamado. Mas talvez, eu me arrisco dizer, sem nenhuma dúvida, que os que vieram antes de mim, passaram por situações muito iguais à minha. Porque ali estava imperando a maldição. As minhas iniquidades fazem separação. Mas para a gente entender isso, leva um tempo. E aí eu volto a perguntar para você, o que você vai fazer? Vai adiantar sentar e chorar? Vai adiantar sentar e dizer assim, e ó, os homens, às vezes a gente fala assim, quando a gente fala
de violência doméstica, principalmente na área moral, a gente tem uma concepção de que só mulher passa por isso. Mero engano. Isso é um mero engano. A porcentagem é menor de homens, mas é uma realidade também. Os homens também sofrem violência moral dentro das suas casas, ou em ambientes, na rua, no sítio, enfim. Eu até tinha um testemunho bem lindo aqui, de um conhecido, e aí eu até pedi para ele o testemunho, mas era muito forte, muito forte. Eu falei assim: querido, o teu testemunho não cabe nesse livro, o teu testemunho precisa ser um livro. E aí eu incentivei ele, eu falei: cara, você está aí na obra, você está na presença de Deus, bora tirar isso aí para fora e fazer disso uma arma contra as trevas, né? Então eu espero que um dia ele faça isso. Mas tem muitos homens também. Mas aí nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. Isaías, em todo momento, parece que Isaías foi feito para nós, para falar disso, né? Isaías nos explica que da mesma forma que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, Isaías nos explica que o nosso Redentor veio, que não precisava mais continuar do mesmo jeito. Olha só o que diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Diga assim comigo, era a minha dor. Vocês estão muito desanimados, gente, ajuda eu aí. Era a minha dor. Sabe, se te assusta, pensar assim: meu Deus, será? Não vou falar, eu sou uma Valentina. Mas eu sou uma Valentina. Você precisa ter coragem de dizer isso. Assim como esse irmão teve coragem de dizer: Márcia, eu sou um valente. Ele não sabia muito bem como se colocar ali. Eu sou um valente. Pastor, a gente estava lá em Curitiba e o pastor nem tinha o livro ainda, ele colocou lá, falando do livro, falou da história, do enredo do livro e tal, não sei o quê. E aí eu estava lá bem quietinha na minha, e aí chegou uma pessoa e falou assim para mim: eu sou uma Valentina. Eu nunca contei isso para ninguém, mas eu vou contar para você. E começou a contar a história. Queridos, Ele suportou a nossa dor, Ele carregou a nossa dor, e agora o que está em nós é um aditivo de cura. Você está entendendo? Olha o poder que existe sobre você. Talvez você não foi curado de abuso, talvez você foi restaurado no seu casamento, talvez você foi curado de um trauma, de uma perca, sei lá. Mas existe um aditivo dentro de você. Estou olhando aqui para o Laércio, né? O Laércio tem uma história pública, ele foi adotado, ele foi amado, e ele foi escolhido para ser amado, né, Laércio? Quem não conhece os pais do Laércio, a mãe dele, a afinada Dona Marlene, tinha olhos azuis e loira, né, Laércio? E o pai também, né, é loiro e tem os olhos verdes. E aí o Laércio, né, Laércio, escolheu ser amado. Os pais escolheram amar. Talvez, eu não sei qual que é o aditivo que tem dentro de você. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que está queimando dentro de você. O que eu tenho para te dizer simplesmente é: seja uma voz. Seja uma voz. Seja uma voz. Márcia, mas eu não quero ser pastor e nem muito menos escrever um livro. Tudo bem, mas seja uma voz. Seja uma voz. Sabe, a pessoa que me ganhou para Jesus, eu quero ter o privilégio, eu fui lá em Marialva, agora em
final do mês, mas o livro não estava pronto, mas eu quero ir lá, entregar para ela e dizer muito obrigado mais uma vez, como sempre eu fiz nesses anos todos, porque foi uma vizinha que olhou para mim, uma menina de 10, 11 anos, e disse assim: ei, vamos na igreja metodista comigo? E eu, uau, eu fui. E lá começou uma grande obra de transformação, porque alguém se importou. Você entende o que queima dentro de mim quando eu desço lá no Nazaré todo sábado para levar aquelas crianças para Jesus? Sabe o que queima dentro de nós? Se importar com um, fazer a diferença na vida de um. E você pode ser essa pessoa, e você pode fazer a diferença na vida de um. Você pode ser essa voz. E eu queria terminar com Isaías 61, que diz assim, ó, Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece. Não cutucando a pessoa que está do teu lado assim, fala assim para ela: levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está sobre ti. Olha que lindo, que poderoso isso! O Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você: levanta e resplandece. Seja uma voz para quem não tem voz. Quando eu era uma criança e eu tinha 4 anos, eu não tinha uma voz. Eu não tinha uma voz. Pelo contrário, eu sofria ameaça. Eu não tinha uma voz. Mas hoje eu tenho uma voz. E aquilo que era dor foi transformado em um combustível. Você está entendendo? Então você hoje, não sei qual é a dor que existe no seu coração. Talvez sejam dores que não foram adquiridas lá na infância. Talvez sejam dores que foram adquiridas ontem à noite, semana passada, mês passado, numa briga, numa discussão. Talvez uma dor de uma escassez, talvez a dor de uma enfermidade, a dor de uma perca, a dor de uma traição. Eu não sei qual é a sua dor, mas o que eu posso dizer para você é: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está sobre você. A glória do Senhor é poderosa para fazer isso, para pegar aquilo que era lixo, aquilo que era vergonha, aquilo que, sabe, querido, às vezes você não está confortável para falar do teu passado. Eu também não estive confortável durante muitos anos para falar do meu passado. Talvez hoje você ainda não esteja confortável para falar do teu passado. Mas em algum momento você vai estar. Mas isso não é impedimento para você ser uma voz, para você poder fazer alguma coisa. Eu queria que você se colocasse de pé, porque eu quero realmente desafiar você a ser uma voz. Eu quero desafiar você a realmente se colocar nesse tempo como uma voz. E dizer assim: eu me importo com uma criança que está em risco. Eu me importo com uma adolescente que está se prostituindo. Ou talvez você nessa noite precise de cura. Precise dizer assim: eu preciso dessa cura. E existe uma unção que está sobre este lugar. Sabe, tem um personagem no livro que é a Dalet. Dalet significa porta da esperança. Talvez você possa ser essa porta da esperança que vai levar muitas pessoas a conhecer Jesus. Existe dentro de você um poder, existe dentro de você uma unção que você pode realmente levar para outras pessoas. Quantas pessoas eu já tive o privilégio de ver sendo curadas. Sabe, essa pessoa que falou comigo lá em Curitiba, ela já tinha quase 70 anos. E ela disse assim: eu nunca contei isso para ninguém. E ela
dizendo assim, admirada, por eu ter coragem de escrever um livro. E eu disse assim: olha, eu preciso lutar por aqueles que não têm voz. Eu poderia simplesmente me colocar na minha zona de conforto, porque os meus filhos estão protegidos, eu oro por eles, eles estão guardados. Eu já sou uma mulher adulta. Ninguém mais pode ser violento comigo. Mas e aí? É só isso? Quando eu olho para a palavra, o Senhor está me dizendo assim: levanta-te, levanta-te. E uma das coisas mais lindas que eu entendi nesse processo de cura, sabe qual foi? Que não era esse o projeto inicial do Senhor, de que eu passasse por essas páginas nebulosas na minha infância. Não, nunca foi o projeto inicial dele. Mas sabe o que acontece? Quando eu chego diante dele e entrego as minhas derrotas, quando eu chego diante dele e entrego as minhas fraquezas, quando eu chego diante dele e entrego todas aquelas noites sem dormir, aqueles desesperos, aquelas crises de fobia, aqueles momentos antes de conhecer o leão, de tentar o suicídio, de sair desnorteada pela rua sem saber o que estava fazendo, tomando remédios que aparecia e vomitando sozinha, largada num canto, porque ninguém estava vendo. Sabe, queridos, quando Satanás quer te marcar, uma das coisas que ele é especialista é de te esconder do socorro. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Eu venho de uma família de baiano. A minha avó teve 11 filhos. O que mais tinha na minha infância era gente perto de mim. Mas ninguém vê. Mas aí, quando eu conheci o Senhor e Ele me explicou que não era o plano inicial, mas que se eu entregasse essa dor para Ele, se eu entregasse essas páginas nebulosas para Ele, Ele poderia transformar isso em ouro. Ele poderia transformar isso em vitória. Ah, queridos, eu confesso que em alguns momentos eu não quis entregar. O dia que eu tive que perdoar quem havia me ofendido, eu me lembro até hoje. Eu estava num processo de cura. E aí, eu já tinha recebido cura, já tinha entendido tudo e tal. E aí a pessoa que estava me acompanhando no processo de cura disse assim: agora você precisa perdoar essa pessoa. Eu disse: não, eu já perdoei. Está tudo resolvido. Não, já perdoei. Já entendi. Mas você precisa perdoar. Não, já perdoei. Muito firme, né? E ela falou: então vamos orar. Que ela botou a mão na minha cabeça assim para orar. Eu gritei assim: eu não perdoo! Eu não perdoo! Porque tinha dor dentro de mim. Eu não tinha perdoado. E eu gritava incessantemente: eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Porque ele não era digno do meu perdão. Nem sequer havia se arrependido. Mas aí, sabe, queridos, ela me disse assim: Jesus está segurando a tua mão. Você também não era digna do perdão dele. E eu confesso para vocês que aquele dia, depois de aceitar Jesus, foi
uma das maiores decisões que eu tomei, de perdoar quem me havia ofendido. De perdoar quem nem sequer havia me pedido perdão e nunca pediu porque desapareceu no mundo. Talvez nunca peça. Mas o meu coração está limpo. O meu coração está limpo. E pelo contrário, da mesma forma que eu conheci o Senhor, hoje eu oro: Senhor, que essa pessoa conheça o teu amor. Porque uma das coisas que eu também aprendi nessa caminhada é que um abusador, ele só repete o que foi feito com ele. Então essa pessoa, apesar de ser o vilão, ele também era vítima. E aí eu consegui liberar o perdão, porque eu entendi. E aí é como se, sabe, naquele dia o Senhor me explicando: ei, não foi essa história, não foi isso que eu sonhei para você. É como se Ele me colocasse no meu percurso que Ele tinha sonhado para mim, sabe? Isso é maravilhoso, quando você sente e quando você entende que você está no centro da vontade do Senhor. Só que isso só é possível quando você entrega genuinamente teu coração a Ele. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu entreguei realmente meu coração a Ele. E naquela época, o meu coração estava machucado, dilacerado. Mas eu entreguei. E sabe o que Ele fez? Ele fez tudo novo. E é isso que Ele vai fazer hoje aqui. Vamos orar. O pessoal vai cantar. Louve. Louvor traz cura para você. Amém. Comece a entregar. Comece a entregar para o Senhor as páginas nebulosas do seu passado. Comece a entregar para o Senhor as tuas derrotas. Comece a entregar para o Senhor os teus dias difíceis. Porque Ele vai transformar isso em poder. Louve ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, Deus. Traz cura nessa noite, Espírito Santo. Abra as janelas da alma. Se há pessoas aqui que estão presas num calabouço, em suas emoções e precisam de cura, traz cura, Espírito Santo. Traz cura nas memórias, nas lembranças do passado. Traz cura nas derrotas que envergonha, nas derrotas, Pai, que às vezes a gente quer esconder. Nós colocamos diante de Ti essas derrotas, cientes de que o Senhor pode transformar tudo isso, porque o Senhor é um Deus grande. Nos coloca no projeto inicial, Pai. Coloca-nos no projeto inicial, naquilo que o Senhor sonhou, naquilo que o Senhor desejou, naquilo que o Senhor planejou para nós. Amém. Cante comigo. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande
grande é meu Deus, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Meus queridos, fazem 20 anos que eu convivo com essa Valentina aqui. Já chorei muito com essa Valentina. Já pensei em fazer justiça com as minhas próprias mãos. Pensei, não pode uma coisa dessa. Eu preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas eu já servia ao Senhor, eu não podia fazer uma coisa dessa. Mas eu resolvi fazer a justiça de outra forma. Glória a Deus! Eu fui buscar esse livro sábado na gráfica. E quando eu voltei, eu disse assim: Senhor, nós vamos tornar voz, nós vamos ser voz daqueles que não têm voz. Eu sei que aqui tem muitas histórias. Talvez você não aguente ler esse livro, mas eu quero dizer para você, meu amor, para mim é uma honra muito grande poder tornar essas histórias voz. Para mim é um privilégio muito grande poder ter o meu nome junto aqui, escrevendo, cuidando de cada detalhe desse livro e poder levando ele aonde eu estiver. Eu vou dizer para você de todo o meu coração, eu vou dar minha vida para essa mensagem chegar no coração de cada Valentina. Eu vou fazer o que for possível, que tiver as minhas forças e o que não tiver, na graça de Deus, para que essa mensagem chegue na mão de cada Valentina. E para que muitas crianças sejam protegidas. Sabe o que eu pensava enquanto eu vinha orando por esse material? Eu pensava assim: Senhor, glória a Deus, eu estou com uma bomba atômica aqui para soltar no colo do diabo. Eu estou com uma bomba atômica para jogar lá no inferno e ver ele explodir. Porque agora, talvez alguns pais, algumas mães, algumas pessoas, alguns parentes, familiares vão poder proteger, perceber uma criança. Sabe por que eu comecei a descer lá na Vila Nova Nazaré todos os sábados com a Márcia? Eu comecei a descer com ela porque eu falei assim: amor, eu quero ser uma voz na vida daquelas crianças que não têm voz. E eu vejo que a visão que eu tinha, se eu tivesse condições de fazer um cenário aqui hoje, eu fazia assim, ó. Eu ia construir uma prisão. E a visão que Deus me deu enquanto eu orava por esse livro é que essa prisão estava sendo aberta e havia muitas mulheres e homens saindo dessa prisão. Essa é a visão que eu tenho sobre esse material. Muitas pessoas saindo do cárcere que ficou preso por tanto tempo, por tantos anos. E eu gostaria de te convidar agora para você orar por nós. Se eu tivesse uma casa para vender, eu ia vender e fazer esse livro chegar na mão de cada mulher, de cada adolescente aí da nossa cidade. Mas eu não tenho uma casa, mas eu tenho recurso para colocar esse livro. Eu vou fazer ele chegar na mão de cada pessoa, na mão de cada menina das escolas. Eu quero alcançar essas Valentinas que estão presas, para que elas não precisem sofrer 20, 30, 50, 60 anos para que sejam curadas. E hoje eu quero desafiar você que é uma empregada doméstica, você que corta grama da casa de alguém, ou você que planta centenas de sacos, hectares de soja, ou você que tem muito recurso ou pouco recurso, mas aquilo que você é fiel na sua mão. Eu quero te pedir uma ajuda. Me ajude a esse livro chegar na mão de quem precisa. Me ajude a esse livro chegar na mão de adolescentes. Ajude esse livro chegar na mão de mulheres, especialmente mulheres, porque 1 em cada 3, 4 mulheres são abusadas sexualmente até os 18 anos. Ajude essa mensagem a chegar. Você talvez não passou por nenhum abuso, você não precisa passar por nenhum abuso para você dizer: eu sou uma Valentina, ou eu sou um valente. Eu sou alguém que vai levantar a voz e nós vamos transformar a nossa terra, a nossa nação. Eu quero voluntariamente pedir a alguns irmãos, nós vamos descer aqui, amor, vamos descer lá embaixo. Alguns irmãos para que viesse aqui junto conosco. Você que está dizendo assim, ó: eu sou uma Valentina, eu sou um valente, e você quer se comprometer com essa mensagem junto comigo. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o Pastor de Coração, é o livro da minha vida. Mas eu falei para a Márcia: olha, esse livro aqui já está quase ganhando meu coração, porque a mensagem dele é muito poderosa.
Meu Deus do céu, como essa mensagem é poderosa. Como essa mensagem é poderosa, como esses testemunhos são poderosos. Podem vir aqui junto comigo, você que está mais perto. E pode vir a igreja inteira, se você quiser dizer, eu sou uma Valentina. Nós vamos consagrar nesse altar. Esse altar é um lugar de transformação. E nós queremos profetizar sobre essa mensagem. Há tanta coisa ruim acontecendo por aí, mas tem uma menina valente. Tem uma menina valente que ela conseguiu sair de um cárcere. E essa mensagem vai tirar, porque é a palavra de Deus, vai tirar a vida de muitas pessoas de um cárcere. Senhor, nós levantamos a nossa voz hoje, Pai. Nós estamos aqui, nós somos pessoas que nós estamos posicionados na sociedade. Nós somos pais, mães. Nós somos, Senhor Deus, trabalhadores, profissionais, advogados, Senhor Deus, agricultores, Pai, motoristas. Nós somos professores. Nós temos influência hoje, nós temos voz, Pai. Nós queremos dizer, nós tornaremos voz, Pai amado, daqueles que não têm nenhuma voz. Senhor Deus, nós nos comprometemos, Senhor Deus, com o Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de ver, Senhor Deus, esse projeto nascer aqui, nesse altar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio e a honra que o Senhor me deu, Senhor Deus, de fazer parte desse projeto. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem dado à nossa igreja de fazer parte desse projeto. Pai, levanta, Deus. Levanta as Valentinas, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos dizer a você, Satanás. Nós queremos dizer a você, Satanás, que se depender de nós, você não tocará em nenhuma criança mais nessa cidade. Se depender de nós, nós vamos abrir os olhos de muitas pessoas nessa terra. Senhor, e multiplica, porque nós somos limitados. Pai, começa a alcançar pessoas do Nordeste, pessoas do Norte, Pai, pessoas do Centro-Oeste, pessoas do Sul. Começa a alcançar pessoas, Senhor Deus, de outras nações, Pai. Nós declaramos sobre esse livro, Pai, esse livro indo, Senhor Deus, em séries na televisão. Nós declaramos documentários, Pai amado, saindo desse livro. Nós declaramos histórias, testemunhos de transformação, Senhor Deus. Valentina se levantando, Senhor Deus, indo para o YouTube, indo para o Instagram. Senhor Deus, compartilhando as suas histórias, Senhor Deus, de cura, de restauração, Senhor. Deus, obrigado por essa senhora, Pai, que um dia, Senhor Deus, alcançou essa menina. Obrigado, Senhor Deus, pelas Dalets, Senhor Deus, por essas mulheres e homens que o Senhor tem levantado, que tem se importado com uma pessoa, que tem se importado com uma criança, Senhor Deus, que tem dedicado a sua vida, Senhor Deus, para fazer essa criança conhecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor levante, Senhor Deus, pessoas assim na nossa terra. Nós oramos pela nossa nação, Pai, e agradecemos ao Senhor, Pai, que hoje, Pai, nesse dia das mães também, Senhor Deus, muitas Valentinas, corajosas, Senhor Deus, sendo geradas aqui hoje. Muitas mães, Senhor Deus, que, Senhor Deus, estão aqui hoje sendo geradas como Valentinas, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Acho que nós vamos acabar, né? Glória a Deus pela sua vida que está aqui, de você poder estar aqui com a gente hoje, celebrando com a gente, prestigiando. Eu aprendi na caminhada o quanto é importante a gente prestigiar, né? Estar junto, prestigiando momentos da vida das pessoas. Esse é um momento muito especial dessa igreja, momento muito especial, né, da minha família especialmente, né, um momento muito especial para as Valentinas que estão aqui, que abriram o seu coração, né. Eu tenho certeza que tem gente que talvez nunca leu um livro. Quem nunca leu um livro aí? Olha, você vai ler esse livro essa semana, você pode ter certeza. Vai ler o livro mais rápido da sua vida, vai ler numa semana, que você não vai querer parar de ler. Nós vamos agradecer a Deus, as mãezinhas que estão aqui. A diaconia vai estar ali no final também, com uma lembrancinha para as mães, entregando uma lembrancinha para as mães, tá bom? Tá lá na saída. Nós vamos estar ali, né? Você pode comprar os livros, você pode estar ali pegando um autógrafo. Se você veio sem recurso, fala, irmão, vai lá, abençoa minha vida hoje aí, eu não quero sair daqui sem esse livro hoje. Se você chegar e insistir um pouquinho comigo, eu já te dou o livro, tá?
Se insistir um pouquinho, uma vez e meia, já estou te dando ele. Né? E você que está aqui, eu seriamente quero falar com você. De coração, meu querido, eu estou comprometido nisso. Seriamente quero falar com você. De coração, meu querido, eu estou comprometido nisso. Mas se tem pessoas aqui que querem fazer um propósito com Deus, de fazer essa mensagem chegar, eu não sei quantas meninas nós temos na educação média, né, no ensino médio, eu não sei quantas. Mas eu quero me comprometer aqui com o Senhor. Eu vou fazer um livro desse chegar na mão de cada uma dessas meninas. Não importa quem elas sejam, qual seja o nome delas, eu vou me dedicar a levantar esse recurso para entregar um livro na mão de cada uma dessas meninas como um presente. Sabe o que é o especial desse livro? Esse livro ele não é um livro com aquela aparência cristã, crente, não é um livro de crente. É uma história, é apenas uma história, mas com um grande final feliz. Aquele leão que está ali, né, a gente copiou o C.S. Lewis, né, que escreveu Crônicas de Nárnia. Aquele leão é Jesus. Uma menina que tinha medo de gatos, agora encontrou um grande leão, e esse leão é Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado por essa igreja tão amada. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe nossa casa. Nos direcione, nos guie, nos impulsione. Senhor Deus, move nosso coração. Nos leva aonde o Senhor quiser, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Senhor Deus, e abençoe o nosso lar, as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado. Que Deus abençoe você, meu querido. Que você vá em paz. Não saia daqui sem tirar uma foto com a Valentina ali.